Boa noite, igreja. A graça e a paz. Para quem não me conhece, eu sou um dos pastores da igreja. Então, hoje fui convidado pelo Paulinho para trazer a palavra para vocês. E eu não sei quantos estão acompanhando a série que estamos fazendo. Para alguns vão ouvir de novo o BIS. Mas eu ainda estou fazendo uma série sobre confissões, sobre questões da vida que muitas das vezes vamos vivendo e não notamos que é um pecado em si mesmo. E hoje seria, dentro dessa série, um capítulo, sobre auto-perdão, dando um pouco mais de ênfase e esclarecimento sobre esse assunto. E aí o título da mensagem era justamente isso que eu coloquei: auto-perdão versus o perdão de Deus. Qual é a verdade? Qual é a verdade disso? E teve alguns irmãos que, quando comentaram sobre a primeira palavra, disseram: pastor, a gente pesquisa lá na internet, acha até sobre auto-perdão, mas nada na linha do que o senhor ensinou. E nada mesmo, é difícil. Uma breve pesquisa sobre auto-perdão, vocês verão que não há recomendação nenhuma de ajuda espiritual sobre esse aspecto, nada. Não está dizendo, quando você faz essa pesquisa, busque um pastor ou até mesmo um aconselhamento bíblico, não diz nada. A recomendação é completamente outra: busque terapeutas e outras coisas. Então, até mesmo dentro das igrejas evangélicas, quando fala de auto-perdão, não tem muita conotação bíblica, é difícil e acho que até impossível. Isso é mais um termo de secularismo, que eu chamo de secularismo aquilo que não é cristão, tá bom, irmãos? Então, muitos compreendem que o auto-perdão, ele é uma questão de aceitação pessoal, ele é uma questão de autocompaixão, tá bom? E tem sido muito usado por diversas pessoas aí a fim de ajudar quem está com dificuldade de se auto-perdoar, e a ideia é boa, o intuito é justamente de gerar um bem-estar emocional, um desenvolvimento pessoal, fazer com que a pessoa se sinta bem consigo mesma, por meio do que eles dizem que chamam de autoconhecimento, por meio de uma autocompaixão, que a pessoa tenha mais compaixão de si mesmo, por meio do fortalecimento da autoestima e até mesmo pelo abandono do perfeccionismo, porque uma pessoa perfeccionista às vezes não se perdoa. Eu não posso negar que a ideia desse pessoal do auto-perdão, ela é boa, quer fazer o pessoal se sentir bem, quer fazer o pessoal se desenvolver, mas é uma forma errada biblicamente. E eu já lhes disse uma vez e novamente repito, tá bom? Que a gente deve ter compaixão com as pessoas, como cristão, daqueles que estão sofrendo pela questão do auto-perdão, e muita compaixão. São fardos que foram ensinados, ensinados hoje, ensinado para a gente em todo lugar, na escola, dentro de igreja, é ensinado isso aí. E eu digo que isso é um fardo difícil demais de carregar, tanto que as pessoas estão empacadas nisso, tá bom? Então, quando eu coloco essa mensagem, é que eu estou enxergando que as pessoas verdadeiramente estão sofrendo como cristãos, e como crentes nós não podemos deixar as pessoas sozinhas nesse sofrimento, ainda mais quando Deus, quando olhamos para 2 Coríntios 9:8, já deu todo o necessário para seguirmos em frente nessa vida cristã em paz, e para transbordar de toda boa obra, para a pessoa produzir, e as pessoas empacam nessa questão. Nessa segunda mensagem sobre auto-perdão, eu vou apresentar um pouquinho mais sobre auto-perdão, autoaceitação, e da mesma forma como fiz anteriormente, seguindo o padrão bíblico, tá? Segundo um manual de transtornos mentais, que o pessoal chama de DSM-5, que é da psiquiatria, e que psicólogos e terapeutas pegam carona nesse manual, pelo menos até a 5ª edição, que eu fiz uma pesquisa, não aparece nenhuma vez a palavra perdão, a palavra auto-perdão e arrependimento. Curioso isso, né? Eu acredito que é até acertado, não aparece nenhuma vez, porque são termos inerentemente religiosos, termos muito ligados ao cristianismo e não à questão da medicina, uma vez que o DSM deveria ser algo médico. Então a perspectiva que eu vou dar sobre esse assunto, irmãos, é exclusivamente bíblica,
tá bom? Então, se você fala assim, pastor, eu discordo disso, porque... Então, para seguirmos em frente, eu vou falar o que eu já disse uma vez brincando com os irmãos essa semana, a gente vai ter que concordar e discordar e seguir em frente. E eu vou apresentar os princípios para vocês. Desenvolvendo um pouco mais sobre esse assunto, eu encaro não se perdoar como autocastigo. E a questão de autocastigo, quando a gente olha lá nas Escrituras, no Velho Testamento, corresponde a pecado. Porque autocastigo é o autoflagelo. Dá uma olhada em Levíticos 19, 28. O Senhor censura isso. Da mesma forma, as pessoas estão fazendo ali, não vergões nas suas carnes, mas se autoflagelando ali em suas almas pela questão do auto-perdão, de não se perdoar. Esse autocastigo, muitos crentes têm aderido isso e dizendo muitas das vezes, olha, você não sabe o que eu fiz, porque se você soubesse, eu não consigo me perdoar. E é justamente sobre isso que eu quero trabalhar e desenvolver, sobre essa pena que as pessoas ficam infligindo a si mesmas. Então, qual é a extensão do poder de perdoar pecados? Quem tem essa extensão? Como que isso ocorre? Nós podemos e nós devemos perdoar pessoas, os outros. Sim, devemos, podemos, o Senhor manda a gente fazer isso, mas o perdão bíblico, ele é para fora, direcionado para o outro. Ou melhor, para quem gosta dessa expressão, o perdão, ele é chamado para fora. Não tem nada de chamado para dentro. Para dentro a Bíblia dá outro nome, arrependimento. Porém, quando eu digo uma pessoa, às vezes cheia de boa intenção, perdoe-se, implicitamente eu estou meio que dizendo que ela tem o poder de perdoar os seus próprios pecados. E como eu disse amanhã, com essa mesma frase a pregação já podia acabar. Você tem poder para perdoar os seus próprios pecados? E por que eu vivo dizendo perdoe-se? Uma vez que perdão, ele é para onde, irmãos? Para fora, direcionado ao outro. Quando para dentro é arrependimento. Muitos crentes acreditam nesse secularismo, nessa ideia aí que o mundo pregou para a gente, e usurpam essa posição que é exclusiva do Filho do Homem, de Deus ali, de Jesus Cristo. E isso sim é uma forma de autolatria, porque quando você pensa assim, você crê assim, isso aí influencia a sua vida, e você crê que há poder em si mesmo para isso. Então quando a pessoa se perdoa, uau, eu consegui me perdoar, eu liberei, e é o que? Graças a quem é isso? A si mesmo. Você se perdoou, é assim que eu vou elogiar a pessoa? Isso não é perdão, irmãos, isso é uma autolatria. A pessoa indeusificada tem o poder de perdoar a si mesmo. E quando nós vamos para os mestres da lei, fariseus, saduceus, escribas daquela época, a gente gosta de meter o pau e falar deles. Nem eles tinham essa perspectiva que nós temos hoje. Observe o questionamento que eles fizeram a Jesus em Marcos 2, 7. Eles dizem assim: quem tem poder de perdoar pecados a não ser somente Deus? Pessoas com este pecado, quando compreendem que se perdoaram, elas começam a celebrar, e eu tenho certeza que esse culto não é um culto a Deus, afinal não foi Deus, foi ela mesma que se perdoou, ela mesma que se liberou, ela mesma que conseguiu progredir ali. Esse auto-perdão liberado, entre aspas aí, é uma questão resolvida não no altar de Deus, mas resolvida no altar pessoal, do desejo pessoal, onde a pessoa, ela mesma é a divindade principal e autocurativa. O poder está no interior dela. É de onde veio isso? O auto-perdão. O poder está dentro de você. Sutil, né, irmãos? Nós não temos a capacidade de perdoar os nossos próprios pecados, não os nossos. Os outros devemos fazer, mas não os nossos.
Apenas Jesus tem o poder de perdoar os nossos pecados. Marcos 2, versículos 10 e 12, diz assim: mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico. E aí ele se levantou, pegou imediatamente a maca e saiu à vista de todos. Com isto todos ficaram admirados e glorificaram quem? A Deus. Glorificaram quem? A Deus. É presunçoso achar que nós temos o poder do auto-perdão. E veremos algumas presunções que eu coloquei aqui, para entendermos melhor. É uma presunção diante dos nossos próprios erros, é uma presunção de justiça própria e é uma presunção de juiz. A presunção de diante dos próprios erros é justamente aquela: olha, eu não consigo me perdoar. Isso aí pode significar que a pessoa não acredita no erro que ela cometeu. O que isso está envolvido? Talvez ela está comparando com os outros, comparando-se consigo mesma. 2 Coríntios 10, 12, Paulo censura esse tipo de comparação, e ele diz assim, que alguns recomendam-se a si mesmos, e quando se medem, se comparam consigo mesmos. E Paulo diz que isso é agir sem o quê? Entendimento. Você está se comparando com quem para chegar a uma conclusão a respeito do seu pecado? Você mesmo? Com os outros à sua volta? Mas ninguém erra como eu. É assim que você está se comparando? A Bíblia estimula isso? Isso é agir sem entendimento. Essas pessoas que pensam assim, se comparando e carregam essa dificuldade do auto-perdão, são meio que autólatras, porque vivem a comparar com os outros, e quando falham, enfrentam aquele soberbo problema do auto-perdão. Por quê? Se comparou aos outros. Quando vamos para Efésios, no capítulo 4, no versículo 13, vocês verão que todas as nossas falhas, elas devem ser comparadas, sim, comparadas, mas comparadas à medida da estatura, da plenitude de quem? De Cristo Jesus. Então, querido, você tem que pensar, Cristo erraria assim? E eu vou dizer, você está longe de Cristo Jesus. Não é o seu ideal imaginário que tem que empacar a sua vida. Não é nem mesmo o que as pessoas pensam a respeito de você. Não é o que as pessoas vão dizer a respeito de você. Porque se é isso que empaca a sua vida, isso é justamente uma atitude do que Paulo diz no versículo que lemos, uma ação sem entendimento. Ou talvez você pense, eu não consigo aceitar isso que eu fiz. Sabe aquele pecado que te deixa sozinho, vermelho, envergonhado? Contrariamente ao que alguns entendem como baixa estima, isso é autoestima e nivelada aí por uma estima extremamente exagerada sobre si. Frases ou pensamentos como: olha, fulano, eu até entenderia se errasse nisso aí, mas eu não. Isso é soberba, isso é orgulho, isso é comparar com os outros homens, isso não é comparar com Cristo Jesus. Outros sim nisso, mas eu sou experiente, olha quanto tempo eu tenho nisso. Isso, irmãos, é uma vergonha que você está tendo, mas é uma vergonha orgulhosa do perfeccionismo que você tem. Uma compreensão que não é capaz de, sobre si mesmo, que não é capaz de, não, eu não sou capaz de fazer algo tão baixo, tão vil e pecaminoso quanto os outros, é isso que você está dizendo. Isso é engano, entendimento conforme a corrupção do seu próprio coração, e que Jeremias lá alertou tanto sobre isso, no capítulo 17, nos versículos 9 e 10, falou: não vai segundo o seu coração. O coração, o Senhor diz que ele é enganoso, mais do que qualquer outra coisa. E as pessoas estão dizendo para você, a verdade está onde? No seu interior. Siga a frase que todo mundo gosta, está nos filmes, está na Disney. Siga o quê? Siga o seu... Eita derrota, vai nessa, irmãos. Isso é o que é pregado. Quem é capaz de compreendê-lo, o Senhor está dizendo?
E a palavra de Deus diz: quem é capaz de compreender? Quem domina o interior do seu coração? Você mesmo. E o Senhor diz: eu sou o Senhor, eu é que sondo. Quem? O coração e o quê? Meu querido, sua emoção e o seu pensamento, quem domina e quem diz como é o Senhor. Os pensamentos e compreensões ali autocentradas e completamente à parte de Deus têm uma natureza pecaminosa e gera entendimentos terríveis. Irmãos, isso é devastador. Como as pessoas estão sofrendo com isso? Quando olhamos para Tiago, no capítulo 1, nos versículos 14 a 16, Tiago já diz assim: olha, cada um é porém tentado pelo seu próprio desejo, pelo seu interior, pelo seu coração, pela volúpia interna, pela sua justiça própria, pela compreensão própria. E aí isso arrasta você, isso seduz você, e aí esse desejo concebe, vai dar a luz ao pecado. O pecado, uma vez consumado, gera morte, gera tristeza, e ele vai dizer lá no finalzinho: meus irmãos, não se enganem desse jeito. O auto-perdão pode agravar muito mais o estado interior de uma pessoa, pois alimenta o orgulho, infla o ego. O auto-perdão, ele aditiva a vaidade, alimenta aquela soberba interior. Ao invés da pessoa buscar a verdadeira libertação, ela começa a se iludir, e aí do meio dessa ilusão que ela nunca vai alcançar, começa também a tal da autocomiseração: ai que dó de mim. E fica aprisionado nesse ciclo vicioso, e o indivíduo começa a ter aquela dó de si mesmo, passa a invejar, e depois da inveja, às vezes não consegue, começa a ter vergonha de não ter alcançado. Uma vergonha por ter caído nos próprios erros, ou não ter alcançado o objetivo pessoal. E observe o que eu disse aqui: não há nenhuma referência à vergonha de Deus. Nenhuma referência ao temor do Senhor, nenhuma referência à comparação de Cristo, somente homens, si mesmo, o próprio coração, o que pensa. E isso é o puro temor dos homens, temor dos outros e temor a si mesmo. Olha, irmão, você não sabe o que eu fiz. Olha como seria a minha vida se eu... E aí começa. E aí vem os pensamentos, vem as imaginações, e seguem muitas das vezes a luz da inveja, seguem muitas das vezes a luz da vergonha. Os desejos de como gostaria que as coisas fossem, começa a dominar completamente a pessoa. E como nos lembra bem Provérbios no capítulo 16, no versículo 18, esse orgulho precede o quê? A queda, a ruína. E isso, irmãos, é só tristeza. É presunçoso. Uma segunda presunção é a presunção da justiça própria aí. A questão do auto-perdão envolve um parâmetro de justiça, de auto-perdão e de autoaceitação e de autocompaixão, que vem daquela palavra em inglês que foi inventada por Carl Rogers, em 1950 ou 60, não lembro. Ele inventou a palavra self, que é você mesmo tem um poder de tudo, é o self, é você, tudo que você resolve é você mesmo. Isso é o que os coaches usam por aí. E se autoaceitar ou ser aceito diante dos homens, receber, possuir a glória dos homens, não importa, porque o que importa unicamente é você ser aceito por Deus. É tudo que importa na sua vida. Os homens me aceitam tão bem. Sim, mas e o Senhor? E é isso que importa. Queridos, muitas das vezes quando lemos os profetas, os homens mais aceitos por Deus foram os mais rejeitados dos homens, os mais ignorados, os que não eram ouvidos, os que, se colocássemos nos dias de hoje, não eram curtidos, as suas postagens não seriam transmitidas, seriam bloqueados. O que importa é ser aceito por Deus.
se autoaceitar, isso aí não muda. Quando a gente vai para 1 Tessalonicenses 2,6, o próprio Paulo, ele já admite isso, ele diz, olha, senhores tessalonicenses, eu não estou buscando a glória de vocês, eu não estou buscando a curtida de vocês, eu não estou buscando ali as palmas de vocês, não, ele diz, quer de vocês ou de quaisquer outros aí, ele só queria o reconhecimento do Senhor. Ele está dizendo, eu não estou querendo aparecer para vocês. O auto-perdão, ou a auto-aceitação, ou a sua auto-recriminação, ou a sua autocompaixão, coloca em segunda instância a justiça de Deus. Você já pensou nisso? Sujeitando toda a análise da questão sobre o seu erro ao ponto de vista pessoal e particular, e não sobre a justiça de Deus. Você é o supremo tribunal do julgamento da sua vida. E o Senhor? Não, o Senhor é uma justiça à parte, está em segunda instância. E isso, irmãos, é soberba, isso é autolatria. É usurpar uma posição de Cristo Jesus. É usurpar uma posição onde só Deus é o juiz. Você torna-se o guardião do entendimento sobre si. E eu acredito que por mais convencido que você esteja aí na sua justiça própria, no seu julgamento a respeito da sua conduta, você não se vê como Deus vê. E a sua justiça não se compara à do Senhor. Conforme vemos em Isaías 64, no versículo 6 aí, quando vocês leem esse texto, observe que o nosso ponto de vista, a nossa justiça, ela é vã, é falha, ela é tão nojenta, como eu disse de manhã, quanto um papel higiênico sujo, quanto um absorvente sujo. A nossa justiça, ela é podre. E quando você usa dessa justiça própria para analisar o seu próprio coração, você evoca a divindade para a sua própria vida e assume o julgamento seu como justo e mais justo do que o julgamento do próprio Deus sobre a sua vida. A verdade é que o que deve ser perdoado e não perdoado a respeito da sua conduta aí, não pode ser ego referente, não é o que o seu ego acha, não é o que você pensa sobre si mesmo, mas tem que ser teo referente. O que Deus diz sobre essa questão? Devemos usar a compreensão da palavra de Deus para compreender a justiça do Senhor sobre a nossa vida, e não fazer assim é um tipo de petulância que nos remete a um diálogo que Deus teve com Jó. Não, vou fazer desse jeito porque todo mundo usa, porque dá certo, e aí desse jeito, tá, mas é isso que a palavra de Deus diz. E o Senhor, quando repreendeu Jó, dizendo, quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Ou quando eu lembro de Paulo dizendo, olha, esse pessoal teme a Deus, a intenção deles é boa, eles gostam realmente do Senhor, são piedosos, bom, mas o seu zelo é sem conhecimento. Esse texto aí, quando a gente vê esse diálogo de Jó, ele deve soar meio como uma denúncia na nossa vida, porque a gente não pode fazendo as coisas porque dá certo, porque o mundo faz, porque adora. Eu tenho que peneirar esse conhecimento sobre a palavra de Deus e ver se passa. E eu peneirei o auto-perdão e ele não passou. E, irmãos, eu lembro de uma história, e vocês lembram também, um homem chamado Uzá. Isso está em 2 Samuel 6, nos versículos 6 a 7. Ele estendeu a mão, porque a arca estava sendo carregada, estava parecendo que ia cair. Aí ele foi lá, peraí, deixa eu dar um empurrãozinho para a arca não cair. O texto mostra que ele agiu para ajudar, pois os bois tinham tropeçado, e transportava uma coisa preciosa ali aos olhos do Senhor, mas ele foi fulminado por Deus. Ele tinha zelo, e muito zelo. Não. Tinha zelo, mas não tinha conhecimento. E aí, da mesma forma hoje, em nossos dias, muitos de nós usamos as coisas que estão aí no mundo, as ideias seculares,
ao verem pessoas tropeçando, sabe, meio que caindo, aí você, na boa intenção de dar uma levantadinha para que a pessoa se sinta bem, não tropece, você dá o que eu chamo do empurrãozinho do auto-perdão, para ela se sentir bem. E a nossa intenção é justificar, acreditar que com esse pequeno empurrãozinho que demos, como usar, a arca não caia, ou as pessoas não caiam, porque a gente, olha, quantas pessoas, irmãos, se satisfazem quando dão um conselho e os outros saem da sua presença bem. E a referência do que ela fez para o outro não é o que Deus diz, é a pessoa se sair bem. Irmãos, uma pessoa chega arrasada, vem conversar comigo, arrasada por seu pecado. E eu digo para ela, não, é assim mesmo, todo mundo peca, segue em frente, a vida é assim mesmo. Ela vai sair feliz. Quer dizer que foi certo o que eu disse? Isso é temor dos homens. É crucial entender a forma de agir à parte das Escrituras, que elas comprometem completamente a genuína vontade do Senhor. Se você age de uma forma que Deus não diz, isso compromete o que Deus está querendo dizer. A atitude de usar lá, cheia de boa intenção, demonstrou um completo desconhecimento da posição do Senhor, do que Ele havia ordenado. E o mesmo acontece quando tentamos ajudar com base em nossas próprias convicções e não no que a palavra de Deus nos revela. O risco é o mesmo. É muitas das vezes uma intervenção bem intencionada, mas que ignora os princípios divinos, e isso pode ter uma consequência devastadora, como aconteceu na vida de Uzá. Em nossa própria cegueira, muitas das vezes, julgamos certos pecados como repulsivos demais, tanto em nós mesmos quanto nos outros. A gente faz isso. São aqueles os quais nos é difícil conviver, ou pecados que muitas das vezes é difícil na nossa própria vida conviver, e também se tiver na vida do outro, pior ainda, você não quer estar nem perto. No entanto, esse nosso orgulho deixa passar despercebido aí outros pecados, e vamos nos esquecendo de uma verdade fundamental, que quanto à justiça divina, para Deus, todos os pecados são igualmente asquerosos. Não tem isso. Agimos numa hipocrisia que nos leva a criar uma hierarquia de erros. Classificamos ali e condenamos pecados que nos chocam, mas que ignoramos e minimizamos aqueles que não são mais convenientes, aqueles que não dá tanto trabalho, aqueles que eu consigo perdoar facinho. Esses aí eu consigo conviver. Não existe, irmãos, a autojustificação diante de Deus. Deus não tolera nenhum tipo de erro, de transgressão, não importa quão pequeno ela possa parecer, conforme vemos ali em Mateus 23, de 23 a 14. Muitas das vezes a dificuldade do auto-perdão equivale ali a uma intolerância a respeito do seu próprio pecado, que você acha assim, olha, eu engulo até esse mosquitinho aqui. Não, esse mosquitinho eu não engulo, mas um camelo passa. E você foca, sabe, irmãos, no mosquitinho filtrando, e tem uns camelos de problema da vida que você perdoa na maior facilidade. Pecados intocáveis, pecados ali que você nem lembra mais, que são esquecidos, pecados que você acha até doce pecar um pouquinho, que delícia, de vez em quando eu peco nisso. Ele bate a porta, vamos pecar só um pouquinho, aí você fala, hoje não, amanhã. Pecados muitas das vezes tolerados, isso é um entendimento falho, irmãos, da gravidade de todos os pecados para Deus. Para Deus tudo é grave. Como dito em 2 Pedro, no capítulo 10, capítulo 1, não existe capítulo 10, né? Do versículo 20 a 21, assuntos aí sobre a justiça de Deus, pecado, perdão, são relativos à palavra de Deus.
não conforme o seu particular entendimento. Não é do jeito que você entende. É o que o Senhor diz a respeito do assunto. Então devemos desejar saber a vontade de Deus sobre qualquer assunto, inclusive essa questão do perdão, essa questão do auto-perdão. E nada mais deve satisfazer as nossas vidas, somente o Senhor. Quando você, como crente, vai lá dar uma olhada na Bíblia, eu desafio você a uma pesquisa de auto-perdão, perdão interno, e você não vai encontrar nada de capa a capa da palavra do Senhor. Mas arrependimento tem muito. A sua autorrecriminação, que é justamente esse o problema do auto-perdão, não é nada, mas nada diante da recriminação de Deus. Deus odeia todos os pecados igualmente, não apenas aquele que você julga pior ou menos pior, ou ainda que se autorrecrimina por tê-lo feito. O seu autodiagnóstico instintivo, segundo o seu coração, segundo a sua percepção interna, é muito mais raso do que o diagnóstico da Escritura sobre o nosso coração, sobre as nossas falhas. Em Salmo 51, nos versículos 3 e 4, ele nos lembra que a justiça e a sentença é a de Deus, a justa e a correta é a de Deus e não a nossa. E que essa justiça de Deus é irrepreensível, e o julgamento do Senhor é irrepreensível, é o certo, não é o seu auto-julgamento. Não tem isso aí, tem? Não. Então não se engane, como em 1 João 8 e no versículo 10 ali, há mais pecados envolvidos aí na sua vida daquele que você julga que não consegue se perdoar. O que você fez com os outros? Eu lembro de um versículo que diz assim que você não pode fugir à memória. A ideia dele é mais ou menos assim. Quando o Senhor repreende a Pedro que não queria comer os animais, né? E ele vai dizer assim: olha, não chame de impuro o que Deus chamou puro. Se você é salvo por Cristo Jesus, Ele te purificou. E por que você está se chamando de impuro? Por conta de um pecado. Então não se engane, irmãos. A nossa existência é pecaminosa e Deus tem ódio e ira pelo pecado, e não há como o Senhor ficar fora desta questão de perdão, porque pecado é relacionado a Ele. E Isaías expressou isso em Isaías 6, no versículo 5, quando ele viu o pecado dele, ele falou: ai de mim, estou perdido, sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. A sua aversão a pecado não se compara à repulsa de Deus pelos pecados. O nosso primeiro pecado, por mais inocente que tenha sido diante dos homens, já nos fez dignos de ir para o inferno. E eu recordo de um exemplo que dei pela manhã. Aquele pecado que você nem lembra, que eu fiz uma ilustração lendo as Confissões de Agostinho, que ele começa a confidenciar os pecados dele. Que ele confidenciou, sabe, quando você era bebê e você nem lembrava e você já estava satisfeito e a sua mãe tirou a mamadeira e você berrou de protesto querendo mais? Você não lembra disso, né? Mas isso era gula, isso era controle, isso era pecado. A justiça que temos que tomar como posse e viver é a de Deus para nós e não as nossas próprias. E a gente louva a Deus: Senhor, justos são as tuas obras, é ou não é? Senhor, justo é o Senhor, irmão, não você. Na justiça de Deus há uma aversão ao pecado, mas também, conforme o próprio pecador Isaías, quando gritou ai de mim ali, ele relata no seu livro, no versículo 41, nos versículos 9 a 10, encontramos o amor de Deus, encontramos o carinho do Senhor, encontramos a companhia do Senhor, palavras de encorajamento, fortalecimento, ajuda ali conforme a justiça do próprio Deus. E ele diz: não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a destra da minha justiça. É assim que Deus olha. Eu sei que você é pecador, mas eu vou andar com você.
E tem, irmãos, a terceira presunção, que é a presunção do juiz. Nas questões ali do pecado, cabe a quem perdoar e julgar aqueles que estão em Cristo? Nós mesmos? Você julga que o maior ofendido pelo seu pecado é você mesmo? A ira de Deus a respeito do pecado, para que você tenha noção, matou o Filho dele, a fim de nos salvar. E aí Romanos 5, de 8 a 9 diz: mas nisto Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. Como agora fomos justificados pelo seu sangue, justificados, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Tem uma ira violenta contra o pecado, mas justificado em Cristo Jesus, você está perdoado. Em 1 Pedro 2,24, diz assim que Ele mesmo, Jesus, levou no corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. E não é a sua justiça própria não, irmãos, deixa disso, isso é a justiça do Senhor. Então, por suas feridas, pelas feridas do Senhor Jesus, vocês foram curados aqui, lavados de todos os pecados. Então, não você negar ou não aceitar o perdão de Deus, coloca você como o juiz da questão. Você está dizendo, não, isso aqui não é possível na circunstância que eu vivo. 1 Samuel 2, 3 vai dizer assim: não fale então orgulhosamente, nem saia da sua boca tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, é Ele quem julga os atos dos... É a palavra de Deus, irmãos, é o Senhor. Então não usurpem ali a posição de Cristo. Deus é quem diz, quem dá a sentença sobre todos os nossos pecados. Salmo 103, no versículo 3, Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades. Quem perdoa? Ele está dizendo, você mesmo é quem perdoa os seus pecados. É isso que está escrito aí? E de onde vem esse troço, irmãos? Salmo 103, no versículo 12 e 13, como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele ou você mesmo? Ele, o Senhor, afasta para longe de nós as nossas... com meu alto perdão, lancei para longe os pecados da minha vida. Você está usurpando o lugar de quem, irmãos, com essa verdade mentirosa aí? Eita lasqueira. Então, e o Senhor diz, como um pai tem compaixão dos filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Deus é cheio de compaixão, mais que você. E tem uma coisa, que essa frase eu não esqueço: o Senhor ama perdoar, mais do que você e eu. Ele ama, Ele tem prazer nisso. Consequências aí desse entendimento torto do auto perdão e da autoaceitação, ela não é uma bobeira, ela é gravíssima, isso é muito sério. Isso aí distorce o perdão de Deus, e essa distorção não é neutra, e muito pelo contrário, a pessoa quer apagar o que Deus não apagou e não quer apagar o que Deus apagou, inverte isso. Eu lembro de um livro de um psicólogo, William Kilpatrick, em uma tradução livre do livro dele, A Sedução da Psicologia, de 1983, ele diz que formas extremas ali de enfermidades mentais, na opinião dele, no entendimento dele, sempre são casos extremos de egocentrismo, em que podemos entender numa perspectiva bíblica, é alguém movido pelo temor dos homens, com foco em si mesmo, cheio da justiça própria, do auto-julgamento, do entendimento próprio das coisas e etc. Essa autonomia e a justiça própria é justamente o valor supremo dessas pessoas que são extremamente enfermas em sua mentalidade. Querem controlar
a sua vida e não quer que ninguém controle a sua vida. Isso se torna um fardo pesado e a perda de controle é o seu maior pesadelo. E em vez de se entregar e confiar, as pessoas assim vão se fechando, se isolam, aprofundam mais e mais no interior de si mesmo e vão se distanciando de todos os relacionamentos, na igreja, na comunhão, na vida. É só a justiça própria, o autoconhecimento, é o que pensa de si mesmo, é do jeito que quer, a forma como quer, é o seu parâmetro pessoal, é o que pensa, nada referente ao Senhor. Isso é um caos. Isaías 1,18 diz assim o Senhor: venham e vamos refletir juntos. Ele está dizendo, vá pensar sozinho? Tem que comparar com a palavra de Deus. Diz o Senhor: embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, eles se tornarão como a lã. Esse é o poder de lavar o Senhor. Isaías 38:17: foi para o meu benefício que tanto sofri, com o teu amor me guardaste da cova da destruição, lançaste para trás de ti todos os meus. Você lança para trás de você mesmo os seus pecados? Quem faz isso? O Senhor. E em Jesus, você pode ter errado por omissão, você pode ter errado até por ser testemunha de um crime, ou até mesmo matado. Há poder de perdão. Quando vamos para Atos 7, de 58 a 60, a gente vê ali Estevão sendo arrastado e começam a apedrejar esse Estevão. E o pessoal começou a lançar os mantos ali de Estevão ali aos pés de um jovem chamado quem? Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão. E esse Saulo que o texto fala, mais tarde ele se tornou Paulo. E esse Paulo, depois, ele afirma em Filipenses 3, de 13 a 14, ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. E ele lembra das coisas, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Este é o Saulo, que viu o assassinato e estava lá junto assistindo aquilo. Ele lembra, falou: olha, irmãos, eu deixei isso, eu estou olhando para Jesus. E aí você diz assim: olha, eu não posso me perdoar. E Paulo ainda em 1 Timóteo 1,16, ele diz, talvez Timóteo devia ter algum erro, talvez Timóteo tinha alguma crise particular interior, que ele não conseguia esquecer, que ele falava: mas Timóteo, o que eu fiz? E o próprio Paulo começa a testemunhar para o seu discípulo amado Timóteo. Ele fala: olha, por mim mesmo Deus foi misericordioso comigo, Timóteo. Para que em mim, o pior dos pecadores, ele tinha dimensão do erro, da crueldade que ele cometeu. E você diz: não posso me perdoar. Recordo ainda de Marcos 2, no versículo 5, no versículo 7, Jesus vendo um grupo de pessoas ali e vendo a fé que eles tinham, Jesus disse para o paralítico: olha, filho, seus pecados estão perdoados. E quem pode perdoar pecados, se não somente Deus? O pessoal questionou. Só Deus pode perdoar quem, irmãos? Pecados. Ele não disse: paralítico, perdoe-se e vá. Ele disse isso? Não, ele não disse. Mas Jesus tem um poder de perdão que você procura. Ele tem o poder de perdão que você procura. Não há nada na Bíblia sobre auto-perdão. E toda humanidade, a toda ela, cabe apenas arrependimento. Só arrependimento. E isso exige um ato de fé da sua parte. Então, simplesmente creia e arrependa-se. Arrepender-se ali é um ato de fé, pois quem se arrepende crê que Deus não é limitado para perdoar. Acredita no poder perdoador desse Deus. Em Lucas 7, 48, no versículo 50, então Jesus disse à mulher: olha, os seus pecados
estão perdoados. Os outros convidados começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: a sua fé a salvou, vá em paz. O que eu quero dizer com isso? É na fé do poder perdoador de Cristo Jesus e não no seu alto perdão que você seguirá em paz. Creia no poder perdoador de Jesus para seguir em paz. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. 1 João 1, no versículos 4 a 7 diz: escrevemos essas coisas para que a nossa alegria, e a alegria de vocês seja completa. Se porém andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É presunçoso você julgar que há um pecado em si que Jesus não pode perdoar, a não ser o da sua incredulidade para a salvação. É presunçoso você dizer: isso aqui o Senhor não pode perdoar. Como assim? Deus perdoa todos os verdadeiramente arrependidos, e como eu disse, o Senhor ama perdoar. 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus quer a nossa alegria, e esse negócio do auto perdão, da autoaceitação, da autorrecriminação, da autocompaixão, isso é justiça humana, isso é justiça própria, e isso é uma tristeza. Isso equivale para mim, como se diz assim, um autoflagelo. Isso é um sofrimento que impede a alegria de Deus, aquela alegria que Deus quer que seja completa na sua vida. 1 João 1,4, irmãos: escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Deus quer uma alegria completa na sua vida. Abandone esse negócio de auto-perdão e receba o perdão do Senhor Jesus. O auto-perdão impede o perdão de Jesus. E se algo tem impedido você de se relacionar com Cristo Jesus por causa da sua falta de auto-perdão aí, diante do pecado que você julgou, não, esse é grave demais, eu não vou dizer para você, como disse de manhã, não, libere o perdão para si mesmo. Não vou dizer isso. Tampouco eu vou dizer, perdoe-se por não se perdoar. Também não vou dizer isso. Eu direi simplesmente: olha, dobrem os seus joelhos, lamentem e arrependam-se da sua justiça própria. Chorem por causa da sua autolatria, porque você julgou que tinha um poder de se perdoar. Rejeite a sua divindade de achar que tem poder de se perdoar. Arrependam-se do seu orgulho e da sua presunção de reduzir o poder do perdão de Jesus. E aí, confessem a Jesus, Ele entende, Ele está pronto para perdoar e Ele vai perdoar vocês. Concluindo, irmãos, eu vou trazer para vocês dois casos. Um é o de Saulo e o outro de um homem chamado John Newton. E são exemplos de homens que retiraram esse fardo dos seus ombros ali, do pecado da justiça própria, e se renderam completamente à graça desse Senhor Jesus. Eles acreditaram por completo na graça desse Senhor Jesus. 1 João 2, de 1 a 2, vai dizer assim que João falando: filhinhos, vocês têm um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo. Ele é a expiação pelos nossos pecados. Não é você, não é o seu autoflagelo, não é a sua justiça própria. E não somente pelos nossos pecados, mas também pelos de todo o mundo. Esse é o poder perdoador de Cristo Jesus. E aí eu vou trazer para vocês o caso de Saulo. Séculos atrás, ali, no primeiro ano, no primeiro século, tem uma história de transformação, uma história de redenção, que é justamente a vida de um homem chamado Saulo de Tarso. E ele era como um vilão, mas depois ele se tornou apóstolo e se tornou um testemunho vivo ali da graça de Deus, como ela transcende, como ela renova, como ela restaura e ainda dá vigor para a vida da pessoa. Essa história de Saulo, que se tornou Paulo, ela não começa com glória não, irmãos, ela começa com pecado.
e muito pecado. E vocês vão ver isso no livro de Atos, no capítulo 7, mais ou menos do versículo 54 até o capítulo 8, ali no versículo 1. Vai descrever aquela terrível cena que eu já li para vocês do apedrejamento de Estevão. E ali foi um martírio brutal, no qual Saulo estava ali e se tornou cúmplice, vendo aquela cena do apedrejamento na questão, e a sua presença diante daquela injustiça, matando ali o primeiro mártir do evangelho ali, Estevão, e ele foi silencioso, aquele silêncio dele aprovava aquela violência, e aquilo reproduzia realmente a escuridão do coração dele a respeito daquela questão. Para ele estava tudo bem. Esse era Saulo. E aí mais tarde, em Atos 9, de 1 a 2, ele começa a agravar a coisa, a perseguição se torna pessoal. Ele começa a ter realmente sangue nos olhos, agora é particular, eu mesmo vou resolver isso. Perseguindo os cristãos, buscando matar. E a fúria dele começa a impulsionar ele a caçar realmente os cristãos, começam realmente a querer atormentar aqueles que seguiam Cristo. E ele era um perseguidor incansável, ele era um verdadeiro sofrimento para a igreja de Cristo, ele era um flagelo para a igreja de Cristo que estava nascendo. Esse é o Saulo. E aí anos depois, já maduro espiritualmente, esse homem se converteu, se tornou maduro espiritualmente, e ali com o coração contrito, ele começa a confessar o seu passado. Conversando ali com o seu discípulo, amado Timóteo, 1 Timóteo 1, no versículo 13, e ele não nega, ele não esqueceu, ele sabe de onde ele veio, ele sabe quem ele era, ele sabe o que ele fez. E ele fala assim: Timóteo, anteriormente eu era blasfemo. Cara, eu era um perseguidor. Meu amigo, eu era um insolente. Ele não esconde o seu passado. Ele não finge que não aconteceu. Porque é justamente nesse erro dele, nessa vulnerabilidade que ele mostra ali, que ele realmente revela o tamanho do esplendor da graça salvadora de Jesus Cristo. Como ela se revela, como ela tem um poder de restaurar. E aí ele vai escrevendo isso para Timóteo, e no versículo 15 tem meio que o ápice da emoção dele, do alcançar dele, o que aconteceu com ele. E ele diz assim, em 1 Timóteo 1,15, esta afirmação, olha Timóteo, ela é digna de confiança, ela é plenamente aceitável. Ele está dizendo, o que eu vou dizer é digno de confiança, ela é aceitável, você tem que acreditar, é isso aí. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Ele falou, meu amigo, eu sou podre, eu sou sujo, mas Jesus veio me salvar. Ele tem poder para mudar tudo isso, Ele tem poder para apagar tudo isso. E com essa declaração, Paulo não apenas reconhece o seu passado, mas ele proclama a salvação de Cristo Jesus na sua vida. Para aqueles que, como ele, se viam como os mais indignos de todos. Não é assim esse é o problema do auto-perdão? Você não se acha indigno? Se você se acha o mais indigno de todos, Cristo Jesus pode fazer na sua vida como fez com Paulo. A jornada ali de Saulo até Paulo é um lembrete para que eu e você venhamos ver o quão profundo pode ser os nossos erros, mas o amor de Cristo é sempre maior do que os seus erros. Ele nos busca lá na nossa escuridão para salvar a nossa vida, dar um novo começo, fazer uma nova história e ainda mais nos transformar para pecadores, para um instrumento da sua glória em meio a esse mundo. Esse é o poder do Senhor Deus. Agora um outro caso é o caso de John Newton. Mais ou menos em 1725 temos John Newton, o poeta por trás daquele hino que alguns conhecem em inglês, Amazing Grace, ou Graça Maravilhosa, bonito demais. E ele começa a ter um reflexo ali doloroso da verdade dele, esse hino. Antes de se tornar um pastor, ele
foi muito iníquo. Ele navegou pelos mares aí com muita iniquidade. Era um capitão de navio, negreiro. E lá no seu coração, ele era completamente endurecido pela ocupação dele. Como deve ser o coração de um capitão de um navio negreiro, irmãos? Doce, amável. Esse era o cara. E aí, aquela vida em alto mar, ele não era um negociador, como hoje a gente olha os navios e admira, não. O navio dele, ele era um negociante, mas ele negociava almas. Essa era a realidade do passado dele. Ele negociava vidas. Irmãos, isso assombrou ele, mesmo após deixar de ser capitão, mesmo após deixar o mar, mesmo depois de se entregar a Jesus. Essa história ele acompanhou a vida dele todinha. Terrível. E apesar dele se dedicar à teologia, e ele se dedicou à teologia, ele se dedicou ao pastoreio, ele se dedicou a se tornar um servo de Deus. O peso dos atos dele, do passado, era uma carga que ele simplesmente não conseguia esquecer. Ele falou: Senhor, será que o Senhor apagou isso? E aquilo carregava, assombrava ele. Mas quando chega o final da vida dele, provavelmente em 1800 ali, 1807, e ele já estava velho e a memória dele já estava meio desvanecendo, ele já estava meio que esquecendo das coisas, ele confidenciou para um amigo, com aquela simplicidade, sabe, de uma frase resumir a vida dele inteirinha. E ele diz assim: olha, a minha memória está quase perdida, mas duas coisas eu ainda me lembro claramente. Sou um grande pecador e Cristo é um grande Salvador. Qual o tamanho do seu pecado? Cristo é maior. Cristo é maior. Essa é a essência do perdão divino. Não é algo que conquistamos, mas uma graça que nos alcança quando a nossa própria capacidade de nos redimir esgota. A história de John Newton é justamente um testemunho de que a glória do perdão não reside na capacidade de nos perdoar, não. Ela reside na glória do Senhor Jesus, na misericórdia desse Deus, no amor de Deus tremendo. Glória ao Senhor, irmãos. E é o perdão de Jesus. É justamente Paulo, John Newton, eles não se esqueceram do seu passado, mas ambos pela vida nós vemos aqui que eles deixaram as coisas para trás. Eles encontraram a graça e a misericórdia do Senhor. E se eles encontraram, e eu acredito que a vida de vocês não é igual a deles, você também pode. John Newton, no passado, ele foi cego, ele foi perdido. O próprio apóstolo Paulo teve as suas falhas na sua humanidade. E todos se viam, tanto John Newton como Paulo, uma prova viva dos seus erros. Olha, eu sou uma prova dos erros que eu cometi. Contudo, em meio a essas falhas e esses pecados, eles descobriram a grandiosa salvação de Cristo Jesus. Como o Salvador encontrou, como o Salvador o transformou. As suas vidas se tornaram um testemunho de que a profundidade do pecado não pode se comparar à imensidão perdoadora de Jesus Cristo. A autoridade de Jesus para conceder perdão, ela é imensa, abrange toda e qualquer área da sua existência, qualquer falha da vida humana. Apesar da maioria dos cristãos não terem passado aí o notório caso, de John Newton, ou não foi testemunha de um assassinato como o próprio Paulo, ou matou como Paulo matava muita gente. Todos nós, como John Newton e como Paulo, podemos ser alcançados pela graça de Senhor Jesus. A profundidade do perdão de Cristo é justamente o ponto de encontro de todos. Independentemente ali da gravidade de seus pecados, a questão é Cristo Jesus, irmãos.
A questão é, você vai ficar com o que você diz sobre si mesmo, o que o seu ego diz, o que a sua vergonha fala, o que o temor dos homens diz sobre você, o que você acredita, ou você vai ficar com o que Deus diz sobre você, ou você ficará com o que Jesus afirma que pode fazer. E ele disse, né? Você crê nele que ele pode perdoar? Ele diz, perdoados estão os teus pecados. Vá em paz. Então, quando vocês saírem daqui, vão para casa meditar nessa mensagem. Ouçam talvez mais de uma vez, reflitam, ou indo, reflitam. Porque o que eu estou dizendo é diferente do que tem se ouvido por aí. Permitam que cada palavra toque o seu coração ali e você comece a meditar sobre esse significado, o que você está entendendo, o que é necessário na sua vida. E deixe isso aí como uma semente brotar no seu coração. E que esses ensinamentos floresçam no seu interior, tá bom? E cresçam, né? E eu vou dizer uma coisa para vocês. Fora o perdão de Jesus sobre nós, não precisamos de mais nenhum perdão adicional. Mais nenhum. A única chance de ficarmos bem com Deus todos os dias é por meio do sangue de Jesus. É só por isso. E aí, auto-perdão versus perdão de Deus. Qual é a verdade? Qual é o que vai te dar paz? Se você se considera o mais miserável dos pecadores, como Paulo, ou talvez um grande pecador, como eu disse, o John Newton, saiba que se tiver verdadeiramente arrependido, Jesus o perdoa. A verdade sobre o perdão, irmãos, que como nosso irmão João expressou na sua forma doce de falar em 1 João, no capítulo 2, no versículo 12, filhinhos, eu escrevo a vocês porque os seus pecados foram perdoados por causa do nome de quem? De Jesus. Não é o seu nome, não é o seu auto-perdão, é o nome de Jesus que perdoa todos os pecados. Não por causa do seu próprio nome, mas por causa do nome de Jesus. E nesse nome há poder verdadeiro e suficiente para perdoar. Queridos, Jesus é o perdão de Deus. Então tomem posse disso. Até aqui a palavra. Vamos colocar de pé? Vamos orar? Curva a sua cabeça. Talvez você está nesse momento, eu convido você a refletir. Se você tem uma dificuldade aí a respeito disso e compreendeu que estava pecando a respeito desse assunto, peça perdão ao Senhor. Deus, talvez alguns de nós aqui, ó Pai, tenham tomado o lugar de divindade, achando que a saída do problema da sua vida seria o seu auto-perdão. Eu oro para que haja arrependimento, Senhor, e que esses corações mudem completamente e recebam, Jesus, o teu perdão. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos ama perdoar. Obrigado, ó Deus, porque temos a tua palavra para discernir e compreender a respeito dos nossos próprios erros. E Pai, seja como John Newton, seja como Paulo, não sei a história dos que estão aqui, sabemos que Jesus é um grande Salvador e o Senhor pode apagar todos os pecados. Eu oro, Pai, para que os meus irmãos tenham fé nisto e recebam a palavra como aquela moça recebeu do Senhor Jesus, que ao se arrepender, creiam no poder perdoador de Cristo Jesus e sigam em paz. Oh Deus, consola, Senhor, e conforta. Faz com que essa verdade cresça no interior de cada um. Diminua, ó Pai, o orgulho, a vaidade, esse temor comparativo com os homens. E venhamos fazer como Paulo, olhar para o autor, Jesus Cristo, olhar para frente,
olhar como o autor de Hebreus diz, o autor e consumador da nossa fé. Oh, Pai, faça com que essa igreja amadureça com entendimento a respeito das tuas verdades espirituais. Que tenham zelo, como eu vejo que tem, mas que tenham conhecimento também, ó Pai. Oh Deus, muito obrigado pelo perdão de Jesus Cristo. É por Ele que oramos e cremos. Amém e amém. Queridos, que o amor de Deus, que entregou o seu Filho Jesus, a graça salvadora de Jesus Cristo, que perdoa, que nos lava com o teu sangue os nossos pecados, e a comunhão do Espírito Santo, que é o selo desse poder perdoador e restaurador das suas vidas, sejam com vocês hoje e para sempre. Vão na paz, que Deus os abençoe.